Olá, eu sou o Dr. Daniel Ávalos, sou médico com especialização em dermatologia e tricologia e hoje vou comentar aqui uns principais aspectos e tópicos, principalmente relacionados às razões, aos motivos de muitas vezes a nossa pele não melhorar com o tratamento proposto. Muitas vezes algumas coisinhas ali atrapalham ali o resultado que a gente quer, seja num tratamento estético, né, uma rotina de skincare, de cuidados com a pele, seja no tratamento de alguma doença mesmo, verdadeiramente dermatológica. Então fica nesse vídeo que tem bastante dica boa. Bom, o primeiro ponto importante é principalmente quando a gente não tem a indicação correta de um tratamento. Então muitas vezes a gente ouve falar, pega ali emprestado um creme, uma pomada que alguém utilizou e nem sempre aquilo pode ser indicado e adequado para o seu quadro, para a sua condição, seja no tratamento de uma doença, seja numa rotina de cuidados com a pele, por exemplo. Então muitas vezes um paciente, por exemplo, que tem a pele mais ressecada, vai utilizar um sabonete ou um sérum de algum conhecido, de algum amigo, de algum familiar que tem a pele oleosa, por exemplo, uma pele acneica, e muitas vezes esse sabonete, por conter alguns componentes como ácido salicílico, podem piorar o ressecamento da pele, deixar a pele mais sensível, mais seca, repuxando, então acaba não tendo essa indicação correta. Mesma coisa quando a gente tem alguma alergia, uma dermatite, uma irritação da pele, a gente acaba misturando uma pomada com a outra, uma que tem antifúngico, uma que tem corticoide, a outra que é antibiótica, e muitas vezes isso atrapalha ali e aquele quadro acaba não melhorando, acaba até inclusive piorando muitas vezes. Então isso é importantíssimo. A indicação é o primeiro ponto. Outro ponto é a gente entender se além da indicação aquele diagnóstico está correto. E nesses dois casos, nessas duas situações, é importantíssima a avaliação com o seu médico dermatologista para que seja avaliado e a gente consiga realmente excluir, né, as principais patologias de pele que a gente poderia ter e realmente fazer um tratamento mais direcionado, mais individualizado para o seu caso. Esse é outro ponto importante. Outro ponto importante é que nem tudo vai reagir na nossa pele da mesma maneira que reage nas outras pessoas. Então, muitas vezes a gente está utilizando, por exemplo, um produto clareador e não está tendo uma resposta legal, as manchinhas estão persistentes, não, realmente aquele quadro não está evoluindo com uma melhora satisfatória e muitas vezes para outra pessoa aquele mesmo clareador, aquela mesma pomada foi super eficaz, super rápido, teve uma resposta muito expressiva. Então, cada um realmente vai ter uma resposta, né, uma reação àquele produto utilizado. Isso acontece muito na dermatologia. Então, nem sempre a gente consegue ter o mesmo resultado, a mesma eficácia num tratamento entre as pessoas, entre pacientes diferentes. Outro ponto importante são todos os aspectos relacionados ao estilo de vida, aos hábitos de vida. Então, pacientes que têm uma rotina, um estilo de vida pouco saudável, geralmente, dentre vários problemas de saúde que eles podem ter, vão ter também uma resposta um pouquinho comprometida nos tratamentos dermatológicos. Então, pacientes, por exemplo, que não utilizam protetor solar, que estão expostos ali ao sol todos os dias, realmente sem a proteção adequada, tem uma tendência a ter manchas, por exemplo, o próprio câncer de pele, envelhecimento precoce, e muitas vezes os ácidos, os clareadores, os produtos que a gente tem para melhorar aquelas manchas, para melhorar aquela pele, para hidratar aquela pele, vão fazer menos efeito do que em alguém que tem uma rotina saudável, que se hidrata bastante, que tem toda uma rotina realmente mais conservadora e mais protegida nesse sentido. Então, isso é outro ponto importante. Pacientes, por exemplo, que têm uma doença inflamatória, como acne, rosácea, psoríase, tem uma interferência direta da alimentação. Então, uma alimentação mais pesada, gordurosa, bebida alcoólica, cigarro, tudo isso vai fazer com que a gente tenha uma piora do quadro dermatológico de base e tenha uma resposta um pouco mais demorada, uma resposta mais lenta e menos eficaz. Então, a gente acaba tendo esse comprometimento direto por uma simples questão de alimentação, de atividade física, de exposição ao sol. Então, esse é outro ponto importantíssimo. E outro ponto importante é a gente fazer uma investigação detalhada e aprofundada daquela queixa. Então, por exemplo, pacientes que têm alguma queixa de fraqueza de unhas, está com uma queda de cabelo mais acentuada, uma pele mais ressecada, com menos viço, com menos colágeno, mais flacidez. Não adianta só a gente querer prescrever ali um monte de coisa para realmente melhorar se a gente não investigar. Então, fazer uma avaliação laboratorial, ver se as vitaminas estão boas. Vitamina D e B12, por exemplo, são importantíssimas para a saúde da pele, dos cabelos e das unhas. Alguns minerais como zinco, selênio, magnésio, são todos pontos que a gente tem que avaliar de maneira aprofundada para conseguir realmente um resultado ainda melhor para o nosso paciente, para que a gente consiga prescrever uma suplementação individualizada para aquele paciente, com as concentrações adequadas dos principais compostos que a gente precisa nesse tratamento. Então, tudo isso vai interferir. E outro ponto importante é principalmente quanto à adesão e o uso correto do que foi proposto pelo paciente por vocês. Então, muitas vezes a gente passa uma orientação de uso de tal produto, tal pomada 2 vezes ao
dia, muitas vezes vocês acabam utilizando uma vez só, então a resposta vai ficar comprometida, a gente não vai ter aquele objetivo, né, alcançado, seja por receio de utilizar ou porque muitas vezes a receita pode não ter ficado clara, isso pode acontecer também. Então são pontos importantes. Seguir a orientação, a prescrição do que foi passado. Isso é importantíssimo, principalmente porque na dermatologia todos os nossos tratamentos costumam ser prolongados. Então, um tratamento capilar a gente demora meses para começar a ver um efeito. Um tratamento de acne também alguns meses. Para a gente clarear aquela manchinha que está ali há anos, também necessitamos de alguns meses. Então, os tratamentos prolongados realmente exigem, né, essa persistência ali do tratamento, que o paciente realmente se sinta confiante, à vontade e confie no seu médico prescritor. E você que está com algum problema de pele ali, que está mais enroscado, que não está evoluindo muito, compartilha aqui com a gente o que está acontecendo, quais foram as orientações que você recebeu. Caso você não tenha recebido nenhuma orientação, deixa a sua dúvida aqui embaixo que a gente pode tentar te ajudar também. E não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações e a gente se vê no próximo vídeo.